Alô, amigos do canal Só Esportes, tudo bem com vocês? De volta com o Live Só Esportes, depois de algum tempo sem fazermos o programa. Teríamos a presença do Anderson Firmino, meu companheiro de longa data, amigo de longa data, grande jornalista, mas ele não pôde participar. Esse programa está sendo gravado, né? Até já expliquei em um outro vídeo o porquê dessa gravação. Ele seria na terça-feira, mas está indo ao ar hoje. E a presença, lógico, é muito especial. Como eu já disse para ele, já disse outras vezes, mas principalmente na entrevista que fizemos há 3 anos, antes dos Jogos de Tóquio, é um convidado de ouro e sempre vai ser, é o nosso Rogério Sampaio, grande diretor-geral do COB, dessa vez chefe de missão da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, que está pertinho, né, Rogério? Um grande abraço a você, muito obrigado por participar desse Live Só Esportes. Tudo bem, Ted? Olá, amigos do programa. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Realmente, Jogos Olímpicos está pertinho, temos aí pouco mais de um mês para a cerimônia de abertura e, logicamente, que uma certa ansiedade toma conta de todos nós aqui no Comitê Olímpico do Brasil, né? O momento final da nossa organização começou há muitos anos, começou em 2019, quando fizemos as primeiras visitas à cidade de Paris para entender como poderíamos montar a nossa estrutura para melhor atender a todos os nossos atletas. Então, esse momento se aproximando, estamos aí na contagem regressiva. E Rogério, o que diferencia o trabalho, primeiro da delegação e de todo o trabalho do COB em relação a Tóquio? Porque Tóquio foi uma edição de Jogos Olímpicos bastante atípica, era para ser em 2020, ficou para 2021 em razão da pandemia, então esse tempo, né, para os atletas, e até embora a organização tenha começado antes, mas é um tempo menor do que de hábito acontece. O que precisou ser adaptado, feito de diferente para tentar, de repente, compensar esse tempo menor entre uma edição de Olimpíada de Tóquio 2021 e agora de Paris 2024? Bem lembrado por você, Ted. Nós temos essas duas edições de Jogos Olímpicos, tanto de Tóquio quanto de Paris, são edições atípicas dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, nós tivemos um ciclo de 5 anos, né? Lembrando que os Jogos ocorreu em 2021, e esses Jogos de Paris, um ciclo olímpico de 3 anos, um ano a mais. Parece que não muda nada, mas na preparação dos atletas para a disputa das competições, muda muita coisa, né? Um ano a menos. Então, para os atletas mais experientes, que disputaram, por exemplo, os Jogos de Tóquio, é um ano a menos para você recuperar de micro lesões ou, às vezes, de uma cirurgia que você precisa fazer, né? Você não tem aquele um ano, mais ou menos, de descanso entre aspas, né? Mas é um período em que o atleta que teve um ciclo olímpico forte, né, ele diminui o ritmo de treinamento para depois, no segundo ano do ciclo olímpico, voltar a acelerar o treinamento e começar a buscar novos grandes resultados. Enfim, esses atletas mais experientes não tiveram esse tempo, né? E quando você tem atletas mais jovens, ele, tendo um ciclo de 4 anos, ele tem uma possibilidade maior, mais tempo, para crescer dentro do ciclo, para se desenvolver e chegar a estar entre os melhores do mundo. Ele tem mais tempo para isso. Então, esse um ano a menos impacta todo mundo e a grande preocupação foi encontrar estratégias que possibilitassem fazer com que os nossos atletas chegassem nos Jogos de Paris novamente no auge físico, técnico e emocional para que pudessem brigar por medalhas. Então, o impacto de um ciclo olímpico menor é esse. Do ponto de vista de organização, de logística para a disputa dos Jogos Olímpicos, não houve grande mudança. Nós começamos lá em 2019 e o tempo de organização foi o mesmo, né, independente de ser um ciclo de 3 anos. Então, isso não vai impactar os atletas, não. Perfeito. E falando nos atletas, né, lógico, temos que falar deles.
São mais de... Já está fechado o número de atletas que vão para a Olimpíada, Rogério? Ou está perto de fechar? Porque eu tinha visto alguns números que estava pertinho de fechar em razão de rankings, aquela coisa toda. A maioria dos rankings olímpicos das diversas modalidades finaliza agora no dia 30 de junho. Mas nós ainda temos algumas modalidades que têm o seu processo classificatório finalizado em julho. Caso, por exemplo, do basquete masculino, onde o pré-olímpico ocorre na primeira quinzena de julho, né, do qualificatório do basquete masculino, o pré-olímpico. Então, nós temos uma expectativa hoje de classificar entre 270, 280, 285 atletas, mas só saberemos esse número realmente numa data mais próxima da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, ali pelo dia 10, 12 de julho, né? Mas hoje nós já temos aproximadamente um número um pouquinho superior a 220 atletas confirmados nos Jogos Olímpicos, e logicamente que a tendência é que esse número cresça rapidamente agora no final do mês de junho. E é um número, acho que, eu não lembro agora de cabeça o número de Tóquio, mas é um número semelhante ou até um pouquinho maior, talvez. Não, é um número menor que o de Tóquio. Menor? Nós em Tóquio tivemos 301 atletas classificados, participando, disputando os Jogos Olímpicos. E nessa edição de Jogos Olímpicos, nós estamos impactados pela não classificação do futebol masculino e do handebol masculino. Só essas duas modalidades que nós classificamos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no caso do futebol, seriam 18 atletas inscritos, e no caso do handebol, 14 atletas inscritos. Então, essas duas modalidades nos impactam em 32 atletas, né? E também impactam num dado curioso, importante, enfim. Nós teremos mais mulheres do que homens, provavelmente, nos Jogos Olímpicos, né? Exatamente por essas duas modalidades não terem, essas duas equipes não terem conseguido a sua classificação. Não, realmente você lembrou infelizmente, essa não classificação do futebol masculino, do handebol também, realmente impacta diretamente no número, né, de atletas que vão para Paris. E a gente estava falando da logística, Rogério. Claro que eu queria que você falasse um pouco disso também, porque, puxa, fazer logística, independentemente do tempo, mas para você ir para Tóquio, que é um local completamente, literalmente, do outro lado do mundo, é muito diferente, naturalmente, não só em termos de custos, mas em termos de preparação, do que fazer para Paris, que é um destino mais próximo, até mais conhecido, até dos próprios atletas, pelo número de competições que ocorre lá, é um país europeu. Eu acho que isso muda também bastante, Rogério. Eu queria que você falasse um pouco disso. Muda bastante, né? Se nós lembrarmos, por exemplo, que o Jogo de Tóquio ele teve um componente que era o fuso horário, 12 horas de fuso horário. E nós precisávamos, lá em Tóquio, fazer com que cada atleta chegasse, no mínimo, 12 dias antes da sua estreia na disputa dos Jogos Olímpicos. Esses 12 dias era para que o atleta pudesse se aclimatar ao fuso horário, ao clima, enfim. E aí, 12 dias, em todas as modalidades, nós tínhamos que organizar estrutura de treinamento, né? E não adianta eu oferecer uma estrutura de treinamento com equipamentos que não sejam os mesmos, das mesmas marcas, que esse atleta vai encontrar durante a disputa dos Jogos Olímpicos. Eu tenho que entregar ao atleta as mesmas condições que ele vai encontrar na hora da disputa, né? Então, isso fez com que nós tivéssemos aproximadamente 10, 11 bases lá no Japão, onde nós espalhamos as nossas modalidades. Durante esses 12 dias, eles encontraram todas as condições em cada um desses centros de treinamento da sua modalidade, de treinamento de força, de atendimento médico, fisioterápico, com massoterapeuta, nutricionista, psicólogo, alimentação com culinária brasileira, né, para que o atleta também não sentisse uma diferença na alimentação que com um tempo muito grande pode impactar também o desempenho do atleta. Então, enfim, a estrutura e a logística de Tóquio é totalmente diferente dos Jogos Olímpicos de Paris, onde nós temos um fuso horário menor, de 5 horas. Vamos lembrar que muitos atletas já estão acostumados a ficar longos períodos na Europa, então muitas modalidades já é natural que elas cheguem antes à Europa, participem de algumas competições, até para
manter o ritmo de competição e chegar bem aos Jogos Olímpicos. Então, o número de bases é muito menor, a estrutura é menor, mas não de menor qualidade. Então, próximo à Vila Olímpica, agora em Paris, né, que ela fica ali na cidade de Saint-Ouen, a cerca de 500 metros, nós montamos uma estrutura para a distribuição dos nossos uniformes, a recepção dos atletas. Nós teremos um pequeno prédio com algumas instalações esportivas que proporcionam algumas modalidades realizar os seus treinamentos, não na Vila Olímpica, mas nessa nossa instalação, que fica muito próxima, 500 metros. Essas instalações proporcionam a essas modalidades um pouco mais de privacidade, disponibilidade ininterrupta de tempo para realizar os seus treinamentos. Então, uma das modalidades mais beneficiadas com essa estrutura é o voleibol, né? Que na Vila Olímpica, se a gente fosse utilizar a estrutura da Vila, você tem um horário de treinamento a ser cumprido, né? Você não tem privacidade. Então, essa estrutura em Santos já está montada com equipamentos de força também, de treinamento dos atletas, alimentação com culinária brasileira. Então, é uma estrutura que já veio sendo montada e organizada desde 2019 e a logística está finalizando, né? São 20 containers saindo de 9 países, porque nós temos equipamentos em outros países. Nós temos 23 embarcações de vela, de remo e de canoagem que estão sendo transportadas, 9 cavalos, 50 mil peças de uniforme, aproximadamente 50 mil itens da nossa área médica e de fisioterapia para ser utilizado no atendimento aos atletas. É uma logística muito grande, são 670 pessoas aproximadamente na nossa delegação, né? Vamos ocupar, além da Vila Olímpica, espaço em mais 9 hotéis. Então, é uma logística muito grande, mas com o objetivo de oferecer a melhor estrutura, os melhores serviços para que os nossos atletas possam ter o melhor rendimento nos Jogos Olímpicos. Essa quantidade que você falou de pessoas, você está somando os atletas ou só a parte operacional? Você está somando tudo? São atletas, comissões técnicas, toda a parte operacional, de organização. Então, são aproximadamente 670 pessoas somando todos esses profissionais. Aliás, eu queria mandar um abraço ao Paulo Vanderlei, que ontem, quando eu, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, para quem não sabe, e ontem, assim que eu divulguei que o Rogério Sampaio seria o entrevistado, ele já colocou o seu comentário que ele estaria de olho. Um abraço e, com certeza, tendo a audiência do Paulo Vanderlei. E há uma outra diferença, Rogério, sobre os Jogos de Tóquio em relação ao teu trabalho. Dessa vez, você será chefe de missão da delegação brasileira, algo que você já fez nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Eu queria que você falasse, para explicasse para o nosso internauta, o que é ser chefe de missão? Quais são as atribuições do chefe de missão? O que diferencia o teu trabalho nesses Jogos de Paris em relação aos Jogos de Tóquio, por exemplo? Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de lembrar que o convite para ocupar o cargo de chefe de missão partiu do presidente Paulo Vanderlei. Então, eu fico muito honrado e orgulhoso de ocupar esse espaço dentro da nossa missão lá em Paris. A responsabilidade é de manter a disciplina, o foco, o bom ambiente, o ambiente vencedor dentro da nossa delegação, para que a gente possa ter um resultado tão bom ou melhor do que os Jogos Olímpicos de Tóquio, que já foi o melhor resultado da história do Brasil numa edição de Jogos Olímpicos, né? Em relação a Tóquio, nós temos uma situação diferente, porque lá nos Jogos Pan-Americanos de Santiago nós ainda tínhamos um processo em que nós buscávamos, lógico, um grande resultado, como ocorreu, mas também, e estávamos muito preocupados, que os nossos atletas ganhassem durante os Jogos Pan-Americanos o maior número de vagas que classificava os atletas ali do PAN direto para a Olimpíada naquele evento, né? Agora nós não temos mais esse processo classificatório. A missão é realmente conquistar bons resultados, fazer com que os atletas acreditem que ali é o momento deles apresentarem a melhor performance da sua vida, né? E esse é que vai ser o foco durante os Jogos Olímpicos. E até aproveitando
esse tema, lógico, a gente sempre faz esse comparativo com Tóquio, é inevitável, não só em termos de trabalho, mas em termos de resultado. Em Tóquio, lembrando, né, o internauta, o Brasil conquistou 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. E o Comitê Olímpico Brasileiro, naturalmente, faz projeções, o que é natural, de quantidade de medalhas, às vezes até especificamente. Não digo nem por esporte, mas por esporte também, mas também de repente, por prata, bronze ou ouro. Em termos de total, Rogério, vocês já projetam, qual é a projeção de medalhas que o COB faz para Paris, já que em Tóquio foi 21, já é um recorde, de repente, você falou em de repente superar, mas vocês têm um número mais ou menos perto do que vocês esperam? Vamos lá, Ted. Olha só, primeiro eu tenho que falar que eu sou um otimista, né? Eu sempre fui muito, muito confiante, acredito no trabalho que nós fazemos aqui no Comitê Olímpico do Brasil ao longo de todos os últimos anos. O Comitê Olímpico do Brasil trabalha muito com planejamento a curto, médio e longo prazo, então nós já estamos nos preparando para esse momento dos Jogos de Paris há muito tempo, né? A gente sabe que os nossos adversários também são fortíssimos, também são de altíssimo nível, mas nós temos que confiar no trabalho que nós estamos organizando e no treinamento dos nossos atletas, nos treinadores, nos profissionais que atendem a essa grande quantidade de atletas e equipes. Queremos fazer em Paris melhor do que fizemos em Tóquio. Queremos fazer, né? Trabalhamos para isso diariamente. Agora, a gente sabe que a medalha olímpica ela se desenha muito na hora, né? Você tem quase que a grande maioria dos atletas chegando ali para as disputas em nível de excelência, ou seja, o atleta chega na melhor forma física, técnica e emocional da sua vida esportiva. Então, isso faz com que as competições tenham um equilíbrio muito grande, né? Às vezes, aquele atleta que não é tão técnico, mas ele chegou tão bem fisicamente, emocionalmente, que ele equilibra a disputa, né? E aí nós entendemos que o que pode fazer a diferença na hora da disputa é a estrutura que nós oferecemos aos nossos atletas, os serviços que nós oferecemos, serviços de saúde mental, a equipe multidisciplinar ali no apoio ao atleta na hora da disputa, entendendo que às vezes uma alimentação com culinária brasileira pode fazer a diferença. Enfim, tudo aquilo que nós entendemos que é importante para que o atleta esteja plenamente atendido, né? Então, entendendo que essas disputas vão ser ocorre muito, o desenho da medalha ocorre muito ali na hora, né? A gente, logicamente, vai estar muito atento durante todas as disputas para que possamos ter um grande resultado. A gente tem as nossas projeções, mas eu prefiro falar que a gente quer fazer amanhã melhor do que ontem. E eu estou muito confiante para esses Jogos de Paris. Acho que a gente pode ter um grande resultado. E uma coisa importante, Ted, a gente em Tóquio conseguiu medalhas em 13 modalidades, né? E eu acho que a gente chega agora aos Jogos de Paris com condições também de trazer outras medalhas, outras modalidades com essa condição de conquistar medalha. Vamos lembrar do tiro com arco, que nós nunca fomos medalhistas, e chegamos aos Jogos Olímpicos agora com chances de conquista de medalhas no tiro com arco. A ginástica rítmica, que também nunca conquistou uma medalha olímpica, ela chega como uma das principais equipes do mundo. A gente sabe que não somos favoritos, mas acredito que pode ocorrer uma medalha na ginástica rítmica. Então, isso tudo vai ampliando as nossas chances de medalhas. E ampliar esse leque, né, Rogério, é muito importante. Você, lógico, lembra em Tóquio com o skate também, por exemplo, algo muito que chamou muito a atenção do Brasil, a ginástica também. E voltando à coisa do futebol, Rogério, lógico, a gente lamenta pelo futebol masculino não ir a uma Olimpíada, ainda mais que ele é o atual campeão olímpico, como lamentaria com qualquer esporte. Mas, por outro lado, também a ausência do futebol, não sei se você concorda, também direciona o olhar de quem assiste a Olimpíada, não que não direcionasse com a presença do futebol, mas direciona um pouco mais ainda para as outras modalidades que o Brasil estará participando.
tem a desvantagem, mas também acho que tem essa vantagem, não? Eu acho que os Jogos Olímpicos é um momento que as modalidades todas elas têm espaço e a atenção do público, mesmo com o futebol presente. Eu entendo que o futebol que foi vice-campeão olímpico em 2012, campeão olímpico em 2016, campeão olímpico em 2021, né, o futebol masculino, em algum momento era natural que houvesse uma queda de rendimento, né? Lógico, eu, como apaixonado pelo futebol, gostaria também de ter o futebol sendo disputado, o futebol brasileiro disputando esses Jogos Olímpicos de Paris, mas acho natural que em algum momento haja uma queda de rendimento e acho importante que a CBF aproveite esse momento para talvez fazer as correções de rota para os próximos anos, para que a gente possa chegar em 2028 novamente com o futebol classificado e forte novamente para a disputa de medalhas nos Jogos Olímpicos. Você falou de todas as competições, lógico, tem a sua atenção do público, né? E os Jogos de Paris, para quem está no Brasil, né, é melhor ainda para se acompanhar. Claro que tem o horário que a pessoa vai estar trabalhando e tal, mas em Tóquio os jogos eram todos pela madrugada, início da manhã, principalmente madrugada. E isso acho que chama mais a atenção de quem vai estar aqui no Brasil, né? Eu acho que o horário ele é melhor para você assistir, né? Paris está 5 horas à frente, então nós vamos ter lá as competições, por exemplo, 9 da noite em Paris, aqui no Brasil serão 4 da tarde, se eu não me engano, não é isso? Isso mesmo. Então, imagino que finais da natação, que em Tóquio elas eram de manhã as finais, né? Então, se forem em Paris, aproximadamente 10 horas da manhã, eu não sei o horário de cabeça, eu teria que aqui procurar, a gente já tem o horário, mas eu de cabeça não me lembro, mas vamos que as finais sejam 10 horas da manhã. Aqui no Brasil serão 5 horas da manhã, né? Então, o horário é bom, mas as pessoas vão ter que acordar um pouquinho mais cedo, e você sempre tem aquela oportunidade, né? À noite, seja na TV Globo, no Sport TV, as pessoas vão poder rever compactos com toda a participação brasileira. Isso já ocorre em outras edições de Jogos Olímpicos, né? Então, aqueles que porventura não possam acompanhar ao vivo ali todas as provas, porque eles estão trabalhando, poderão à noite rever momentos maravilhosos dessas disputas olímpicas. Até aproveitando, voltando à coisa da delegação, eu vi uma postagem acho que foi do próprio Paulo Vanderlei, ao lado da Carol Gataz, que ela, pelo que eu entendi, até você pode me corrigir ou não, se for o caso, ela vai ser uma espécie de olhar ali do time Brasil, um dos olhares, não sei se é só ela, até queria que você falasse um pouco sobre isso, nas redes sociais também, lógico que ela tem ligação direta com o vôlei. Haverá outros esportistas, não mais esportistas, que já pararam, então, que vão participar dessa mesma forma que a Carol Gataz na cobertura? Olha, dentro da área de comunicação, nós temos a Etienne Medeiros e a Carol Gataz, né? Elas estarão cumprindo funções um pouco diferentes, mas com o objetivo de trazer essa visão do atleta nas mídias sociais, né? O Comitê Olímpico do Brasil hoje é o segundo comitê olímpico do mundo em número de seguidores nas nossas mídias sociais. Mas, em engajamento nessas mídias, nós somos o número 1 do mundo. Número de seguidores no YouTube, o YouTube do time Brasil, nós somos o Comitê Olímpico com o maior número de seguidores no YouTube, né? Nós acabamos de ultrapassar 300 mil inscritos no YouTube, né? E teremos uma programação especial, né? Nós não estaremos transmitindo os Jogos Olímpicos ao vivo, como ocorreu nos Jogos Pan-Americanos, através do Canal Olímpico do Brasil, no YouTube, mas nós estaremos com um programa, que é o COBcast, um programa que já existe há, no mínimo, 2 anos, e estaremos com esse programa por 6 horas diárias, transmitido no YouTube direto de Paris, né? E estaremos lá apresentando o nosso programa, né? O Fernando Nardini, a Beth, também do canal Se Joga Bet, também o Galvão Bueno, teremos lá algumas matérias também com o Tino Marcos, enfim, estaremos muito fortes também nas nossas mídias sociais, tentando aproximar o público do Comitê Olímpico do Brasil, do time Brasil, e levando o maior número de informações também para esse público. Então, nas mídias sociais,
acompanhe aí o Canal Olímpico do Brasil, o Comitê Olímpico do Brasil, Instagram, YouTube, no X, né, que é o antigo Twitter, enfim, estaremos em todas as plataformas aí tentando trazer o maior número de informações. Aliás, só com esse trio que você citou, Fernando Nardini, Galvão Bueno e Tino Marco, já é garantia de sucesso realmente nessa programação diária, né, que vai haver, né, Rogério? É verdade. E ali você vai poder acompanhar entrevistas com atletas que já tenham terminado a sua participação, treinadores, gestores das confederações brasileiras, do Comitê Olímpico do Brasil. Vamos trazer informações atuais, lembrar de histórias do passado. Vai ser uma programação de 6 horas muito legal, muito gostosa de acompanhar e fazendo com que você viva os Jogos Olímpicos cada vez com mais informação. E essa estrutura vai estar montada lá no centro de imprensa, né, junto com as outras emissoras de TV também. Nós vamos ocupar um espaço no centro de imprensa, mas nós teremos também em Paris a Casa Brasil, que ficará no Parque La Villette, muito próximo à Casa da França. É um espaço que nós estamos montando com 5.000 metros quadrados e lá nós teremos atividades culturais, vivências esportivas e também um momento de encontro de nossa delegação, novamente frisando, os atletas que deixam de competir, aí sim eles podem ir à casa, os treinadores, os gestores esportivos, presidentes de confederação, e teremos também um estúdio de alguns órgãos de imprensa. Então, o Comitê Olímpico do Brasil terá lá um estúdio para transmitir o Cobcast, a N Sports também estará lá com um estúdio, e outras TVs também do Brasil estão aproveitando a casa que vai ser esse local de encontro para montar um estúdio. Então, de lá a gente consegue mandar todas as informações, mas utilizaremos também o centro de imprensa como base para espalhar as informações, as fotos que a gente vai mandar de lá. E em termos, a gente está falando de estrutura, né, Rogério? A gente já estava falando também de estrutura um pouco antes. O que você, nas análises, nas viagens que vocês têm feito de 2019 para cá, como é que vocês avaliam a estrutura que Paris destina aos Jogos Olímpicos? O que foi feito, o que foi melhorado, porque já há, com certeza, em razão das competições seguidas que existem lá, como em outros países da Europa, já há uma estrutura naturalmente montada, mas para os Jogos Olímpicos sempre há um incremento. O que vocês encontraram de mais interessante, de mais tecnológico, de mais que vai colaborar ainda mais para essa edição dos Jogos Olímpicos? Bom, primeiro que o conceito de organização dos Jogos Olímpicos de Paris ele é diferente de algumas edições anteriores, onde alguns países montaram um parque olímpico e ali dentro desse parque olímpico, ou de 2 ou 3 parques olímpicos espalhados pela cidade, ocorriam todas as competições. Então, Paris preferiu espalhar as competições por toda a cidade, utilizando os pontos turísticos, né, como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, o Palácio de Versalhes e outros pontos turísticos, aproveitar esses pontos para montar os locais de competição. Então, quando você pega, por exemplo, o vôlei de praia, ele está ali atrás da Torre Eiffel, numa estrutura temporária de arquibancada. Então, quando você olha, durante o jogo, você está olhando para a Torre Eiffel. Atrás dessa instalação do vôlei de praia, você vai ter uma outra instalação também temporária, um ginásio que foi montado, mas que vai ser desmontado após os Jogos Olímpicos, que é o Grand Palais Ephémère, que vai ser o judô. Né? Você tem o outro Grand Palais, esse sim, uma estrutura lindíssima, que você vai ter a competição de taekwondo e esgrima. Então você tem a outra instalação que é na rua, se eu não me engano, é ali na Place de la Concorde, que vai ser a instalação das provas de skateboarding, também do BMX Freestyle, do basquete 3x3. Então, no Palácio de Versalhes, você vai ter as provas de hipismo. Então, assim, o conceito da organização foi espalhar pela cidade, aproveitar os pontos turísticos, a beleza da cidade para a organização. A gente tem alguns pontos críticos. Eu acho que o principal, para mim, é a prova de águas abertas no Rio Sena, que a organização tem nos passado segurança da disputa das provas de águas abertas e de triatlo no Rio Sena, mas é lógico que sempre fica aquela ansiedade
de como vão ocorrer as provas ali, até entendendo que uma das nossas maiores expectativas de bom desempenho em Paris é na prova de águas abertas feminina, né? Tanto com a Ana Marcela Cunha quanto com a Viviane, que são duas das principais atletas da prova feminina. Enfim, mas eu acho que é um conceito diferente de organização e que vai fazer com que esses Jogos Olímpicos seja lembrado principalmente por esse visual maravilhoso que ocorrerá em Paris. É isso que eu ia comentar exatamente, porque ninguém nega que fazer qualquer competição esportiva em Paris é certeza de um lindo visual, mas pelo que você descreveu, já dá para perceber isso claramente. E é interessante, não, porque algumas edições de Jogos Olímpicos, muitas vezes, às vezes saem da cidade, né, da própria cidade sede, e se espalham e tal, mas não, Paris abriga tudo na mesma cidade, não teve que se espalhar tanto assim. Nós temos outras subsedes, né? Por exemplo, a vela ocorrerá em Marsella, porque não havia condições para se fazer as competições de vela em Paris. Então, Marsella é uma outra subsede. A prova de surf será no Tahiti, aliás, super do outro lado do mundo, né? Então, lá no Tahiti serão as provas de surf também, uma subsede. Nós teremos uma subsede também utilizada em Lille para as provas de basquete e de handball. E aí, assim, o basquete, a fase eliminatória é em Lille e a fase final é em Paris. O handball, a fase eliminatória é em Paris e a fase final é em Lille. Então, nós vamos ter, além de Paris, 4 subsedes, mas eu acho que isso não diminui a qualidade da organização, a beleza e aí tudo aquilo que os Jogos Olímpicos vai trazer lá na organização em Paris. Eu comentei isso porque, claro, os esportes que você citou, boa parte deles aí, há uma necessidade realmente que Paris não tem como atender. É uma questão até de lógica, no caso do surf, por exemplo. E, poxa, no Tahiti ainda, porque o visual bonito continua, né? Fora de Paris, o visual bonito. Sim, e para você entender, você não tem um voo direto de Paris para o Tahiti. Então, quem da nossa delegação estiverem no Tahiti tem que pegar um voo via Estados Unidos, né? Então ele sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Tahiti, para disputar os Jogos Olímpicos de Paris. A história é essa, mas nós estamos muito confiantes também com a nossa participação no surf, a modalidade que nos deu uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nós temos uma equipe muito forte, tanto feminina quanto masculina, lá em Paris. Montamos uma estrutura também para os atletas de primeira qualidade. Os atletas estarão a poucos metros do mar, pé na areia, né? Mesmo entendendo que a prova de surf lá no Tahiti, ela não ocorre ali na beira da praia, né? Você tem que pegar um barco, andar não sei quantos minutos de barco até chegar no local da prova, lá no meio do mar, né? Mas a estrutura para eles também foi muito bem montada, muito bem pensada para que nada falte aos nossos atletas. É isso. Rogério, eu queria agradecer, a gente já está chegando ao final desse Live Só Esportes, agradecer pela tua entrevista, pela tua disponibilidade. Lembrando que os Jogos Olímpicos acontecem de 26 de julho a 11 de agosto, é o período dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Eu gostaria, primeiro, que você deixasse uma mensagem para o torcedor brasileiro que vai acompanhar os Jogos Olímpicos, seja lá em Paris, seja em outro país, seja aqui do Brasil. Gostaria que você deixasse uma mensagem para esse torcedor brasileiro que é sempre um aficionado pelos Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos cada vez mais perto. E já aproveito para te deixar o convite para, na volta, falar desse balanço, né? Fazer o balanço aqui no nosso canal. Um grande abraço, Rogério. Ted, eu que agradeço o convite. Com certeza, voltando dos Jogos Olímpicos, faço questão da gente bater outro papo desse, trazendo histórias, resultados, né? E uma vivência muito rica lá durante esses Jogos Olímpicos. Mas eu convido a todos para acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris, nesse período que você mencionou. Eu acho que é um momento mágico do esporte, poder acompanhar a cada 4 anos o desempenho de atletas fantásticos,
diferente da minha época, né? Hoje o Brasil tem uma tradição de conquista de medalhas, então a gente chega aos Jogos Olímpicos com uma expectativa grande e num número muito maior de modalidades. Plasticamente é um evento lindíssimo. E hoje você tem condições de acompanhar a transmissão pela TV aberta, pela TV fechada, pelo streaming, ou seja, você saiu para trabalhar, leva o teu celular, você, dependendo do trabalho, consegue acompanhar alguma coisa do desempenho dos atletas brasileiros, torcer, sentir essa vibração. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que aproveitar esse período de Jogos Olímpicos para enxergar, entender que a gente pode, através do esporte, construir uma sociedade melhor, um ambiente de paz, um ambiente de confraternização entre todos, né? Aceitando o outro, num momento em que a gente vive um extremismo no país, no mundo, né? Esse momento de Jogos Olímpicos, eu acho que ele é um alerta e uma oportunidade para a gente acreditar numa sociedade melhor. É uma oportunidade de congraçamento, né? O que nem sempre, infelizmente, a gente tem vivido de maneira geral. Rogério Sampaio, diretor-geral do COB, chefe de missão da delegação brasileira nos Jogos de Paris 2024. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para ti. Sucesso não só para o seu trabalho, mas para o trabalho de todos os atletas lá em Paris. Muito obrigado, Rogério, mais uma vez. Obrigado, Ted. É isso que queremos, o sucesso de todos os atletas do esporte brasileiro. Grande abraço a todos. Maravilha. Amigos, um grande abraço a todos. Até o próximo Live Só Esporte. Nos despedimos por aqui. E acompanhem os Jogos Olímpicos e, lógico, acompanhem o canal Só Esportes. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.